Gilberto Kassab não poupou críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em uma série de declarações, Kassab disse que Haddad estava enfraquecido politicamente e que não conseguia comandar a economia do país. O senhor hoje foi duramente criticado pelo presidente nacional do PSD. Eu não li essa declaração. As críticas têm muito de cálculo político, mas também de mágoa pessoal. Pelo lado pragmático, Kassab controla o PSD, partido que foi o grande vencedor das últimas eleições municipais, fazendo 888 prefeitos em todo o Brasil. Com um número tão largo, o PSD, ao mesmo tempo que é parte do governo Lula, também tem um pé forte na oposição. A crítica de Kassab seria uma forma de manter um jogo duplo, já que o ministro da Fazenda seria o principal nome caso Lula desista de concorrer à eleição de 2026. Eu acho que o Kassab foi injusto. Mas o cálculo político não explica tudo. E o cacique do PSD parece guardar rancor pessoal desde a eleição de 2012. Naquele ano, Haddad se elegeu prefeito de São Paulo, derrotando José Serra, apoiado pelo então prefeito Gilberto Kassab. Na campanha, Haddad denunciou erros e também suspeitas de corrupção da administração municipal, como a máfia do ISS, a máfia do túnel Roberto Marinho e o fim do pedágio ambiental da inspeção veicular, que favorecia empresas que atuavam no setor de concessões públicas. Em 20 anos na vida pública, Kassab passou de um profundo desconhecido para um dos principais nomes do xadrez político nacional. De perfil discreto, ele geralmente planeja os próximos passos que vai dar na política. Mas nesse caso, o componente emocional também parece pesar. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar um tema, um fato relevante do nosso dia a dia. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um jornalista que também nasceu no Crato, na região do Cariri cearense, é também escritor, e nosso querido colega aqui do ICL, Chico Sá. Oi, Chico, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Que prazer receber você aqui também. Olá, Roberta, que coisa boa! Não só no ICL2, mas também no Em Detalhes. Que bom estar aqui contigo. Chico, vamos lá, porque um fato relevante, né, e recente foi a declaração de Gilberto Kassab diretamente para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que o ministro está enfraquecido politicamente. E a gente sabe que o Kassab é um político que trabalha muito nos bastidores. Só que quando ele vem a público e dá essa declaração, a gente logo pensa que tem um objetivo, tem alguma coisa aí. E eu te pergunto, o que ele quis dizer com isso, Chico? Olha, Kassab, né, Roberta, como muita gente já começa a saber, porque a gente tem falado cada vez mais desse personagem da política brasileira, o Kassab é uma raposa, né, o que na linguagem da política significa aquele cara com muito conhecimento do seu ofício, sabe tramar nos bastidores, sabe conspirar, é um cara com muita... espalhado em todos os governos do Brasil, em prefeitura, está no governo Lula, com muita gente nomeada por ele, é secretário do Tarcísio e também tem muita gente, manda muito no governo aqui de São Paulo, do Tarcísio de Freitas. Freitas ganhou essa enormidade de prefeituras agora com o PSD e, portanto, é um cara que pensa a política, né, 24 horas, e eu creio, assim, a leitura que eu fiz de imediato nessa declaração contra o Kassab tá pedindo mais espaço no governo Lula. Tem umas intrigas do passado aí com o
particulares ali com o ex-prefeito de São Paulo e atual secretário da Fazenda, com o Fernando Haddad. Daqui a pouco a gente fala também sobre isso. Mas, em primeiro momento, é o velho Kassab querendo mais espaço no governo. Tá pouco, quero mais. Quero indicar mais gente, quero mandar mais no governo federal, mais do que já mando, ter mais espaço, por exemplo, numa eventual reforma ministerial que vai acontecer agora. Então, está pedindo para mandar mais, para ter mais verba, para ter mais grana, para ter mais orçamento, para ser, digamos, mais espaçoso ainda do que é no governo federal. Boa. Pensando, então, numa reforma ministerial e mais presença no governo federal, sabendo que o PSD tem os pés em duas canoas, né? Assim, o PSD é um partido, vou dizer que é um partido híbrido, Chico. Vou ficar por aqui, tá? Totalmente. Ele é mais do que híbrido, é um polvo. É um polvo com muitas pernas. É fortíssimo, manda mesmo no governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Não é a coisa só figurativo, não é apenas um enfeite no governo aqui, não. Tem um poder significativo, tem um poder também muito grande no governo Lula, de quem é aliado, e começa a ter ser muito forte também até nas prefeituras de esquerda no Brasil. Por exemplo, a prefeitura de Fortaleza, que acaba de ser trocado lá, né, o poder em Fortaleza, o PT também é dono da prefeitura dessa que é uma das maiores capitais do país. O Kassab indicou o secretário lá, para você ter ideia de como é a coisa. Então, ele amplia a cada dia esses seus tentáculos, esse seu poder. Tem muita capilaridade, né? Totalmente, o Kassab. Agora, Chico, você acha também que tem algum ingrediente aí, já pensando nas eleições de 2026? Isso eu me refiro à declaração que ele deu em relação ao Haddad. Você acha que o PSD e o Kassab veem o Haddad como um obstáculo ou não? Olha, tem uma intriga com o Haddad particular assim, do Kassab. Aí é de político para político. Ele não engole até hoje, ficou muito mal quando o Haddad ganha a eleição em São Paulo, né, destronando ali o Zé Serra. O Kassab era da equipe, era muito aliado do Zé Serra e tinha formado ali na prefeitura um nicho ali, o mundo Kassab, já com muitas indicações, já enraizado ali na máquina municipal, mandando também muito. Aí a gente está falando até então de um ex-vereador com vários mandatos aqui em São Paulo, que se alia aos tucanos, né? Nessa época era aliado do Zé Serra, e quando o Kassab ganhar a eleição, a nova gestão mexe muito no mundo do Kassab, inclusive com denúncias muito graves. A principal delas era a máfia do ISS, a máfia dos fiscais do ISS, assim, que fez um estrago na Prefeitura de São Paulo. Deixou ali um rastro de corrupção muito grande, e o Haddad mexe um pouco com essa estrutura que era tida como muito ligada ao Kassab, e nos bastidores da política de São Paulo, o que se sabe é que o Gilberto Kassab não gostou nada dessa história. Então, teria ficado aí essa mágoa que parece que não passou ainda direito, mesmo você sabendo que Kassab é um cara frio. Ele não costuma levar muito essas coisas adiante. Ele resolve a cada eleição, porque ele quer ter mais poder. Então, quem quer ter mais poder, quem quer ter um tamanho muito maior do que ele tem agora em vários governos, não costuma levar mágoa na política, porque se você leva mágoa, você acaba te atrapalhando no futuro, né, em novas alianças, etc. Mas eu acho que ficou um pouco, sim, dessa história
particular com o personagem Fernando Haddad. Eu creio que não teve um perdão total ainda, embora se dê muito bem com Lula, né? Ele é muito... Ele falou agora também que o Lula, se continuar assim, não ganharia a eleição, mas é aquela espetada, cutucada política no Lula, também pedindo mais. Ali balançando o pires para quer mais dentro do governo. Então, ele já faz uma crítica ali calculada para obter mais poder. Você não acha que foi uma declaração um pouco antecipada em relação à reeleição do presidente Lula? Porque, por exemplo, as últimas pesquisas indicam que Lula venceria, né, em qualquer disputa com qualquer outro candidato. O cálculo dele agora até o momento, mesmo com essa crítica, é seguir apoiando o Lula numa possível reeleição e manter o Tarcísio aqui em São Paulo com a reeleição para governador, e fala-se, e a coisa se encaminha por aí, ele dessa vez ser o vice do Tarcísio. Por que ser vice do Tarcísio? Porque ele herdaria o governo de São Paulo mais adiante, quando o Tarcísio, de fato, vai voltar todas as baterias para concorrer à presidência da República. Então, o Kassab, que de bobo nunca teve, nunca vai ter nada, já herdaria de cara o Palácio dos Bandeirantes. Herdaria ali a cadeira do Tarcísio. Então, o plano dele, friamente, hoje é esse. Não, o Tarcísio só sai em 2030, ele vira o vice e ele ocupa o Palácio dos Bandeirantes. E para isso ele tem trabalhado muito, assim. Ele é um cara que tem assim, um controle de todos os prefeitos de São Paulo, o cara que conversa com todos eles, é um cara que nunca deixou de atender um telefone de um prefeito ou de um presidente de uma Câmara de Vereadores do interior. Ele faz uma política que é meio uma política ainda à moda antiga, do caderninho e conversando um a um. Você vê que não é um astro de rede social. Muito discreto, Kassab, né? Assim, ele é um político muito discreto que age nos bastidores, inclusive. Exatamente, ele age na moita. E tem uma matéria que eu recomendo para quem quer conhecer assim, mais alguns detalhes do Kassab, que é uma matéria que saiu na revista Piauí em novembro do ano passado, novembro de 2024, assinada pelo Luigi Mazza. Essa matéria é muito legal, porque detalha como age, como acorda o Kassab, como começa a trabalhar nos seus caderninhos, os assessores, como é essa máquina. Os jantares, faz jantar quase todo dia com políticos na casa dele, na residência dele, que é aí pertinho aliás, um belíssimo apartamento aí colado no Shopping Center Iguatemi. O apartamento que ele mora sozinho, é só para isso que serve. Então, quase toda noite passam lá assim, os poderosos do país, de todos os partidos, que é outra qualidade dele em matéria de fazer política. Ele conversa com todo mundo o tempo inteiro, entendeu? Então, é essa linha do bastidor, da moita, da reunião que acaba dando em algo mais à frente, mas que não é revelada naquele momento. É um político muito à moda antiga nesse sentido. Não é aquele que já sai fazendo vídeo e mostrando, olha como eu sou bonzão, e que fale todo dia, que dê uma declaração metida esperta, com uma frase que dê efeito. Nada disso, o contrário. Os únicos vídeos que ele faz é para mandar para essas prefeituras. Ele está, seja em eleição ou não, está sempre mandando um abraço ali para um prefeito, mandando esse vídeo de prestígio para políticos do interior, mas nada assim dele mesmo aparecer como estrela, como um político influenciador de rede social. Ele está fora dessa parada. E como você comentou, Chico, o PSD foi o grande vencedor das eleições municipais, né? Conquistou 888 prefeituras, um número importante. Agora, essa habilidade política de Kassab
Foi o que fez ele conseguir estruturar um partido tão forte, assim, né, na figura de uma pessoa que não gosta de palanque, que não gosta de microfone? Você acredita que o ponto forte de Kassab realmente é toda essa articulação política? A gente pode dizer que Kassab é um visionário no sentido de estar olhando lá na frente e apostando? Certo? Sim, Roberto. Você está certíssimo, e é o tempo inteiro isso. E é aquele cara muito disposto para a política, no sentido de o que ele torna? Ele torna o PSD grande, primeiro com essa característica de se há poder, eu estou dentro. Aquela velha história, se há governo, sou contra, né? Aquele ditado espanhol. Ele faz o contrário. Se há governo, estou dentro. Se há governo, eu pulo para dentro. Seja quem for, seja onde for. Ele é muito esperto, ele fortalece muito o PSD com o que sobrou com a herança dos tucanos, do PSDB. Aí é que se você vê o Kassab meio fazendo um trabalho muito de formiguinha e ligando de político a político que um dia foi tucano, foi do PSDB, ligando um por um, seja vereador, seja cabo eleitoral, seja prefeito, seja deputado, e puxando essas pessoas para juntar-se a ele no PSD. O PSD repete o nome do partido do JK, do Juscelino Kubitschek, e que é meio ídolo assim, da vida política do Kassab. Ele usa muito isso também nas conversas com políticos mais antigos do interior. Olha, venha para o partido do JK, para o partido do Juscelino Kubitschek. Então, esse cara manhoso dessa conversa que pegou esse desmanche do PSDB e trouxe quase todo mundo. No interior de São Paulo, ele fez um arrastão, ele passou o rodo geral, trazendo todo mundo para fortalecer o PSD. É o cara assim, que vai lá em Alagoas ou no interior do Ceará, no Acre, onde for, conversar com o prefeito de um determinado partido, mesmo não sendo ainda do partido dele, ou chama aqui em São Paulo para um jantar, dá aquela prestigiada nos caras aqui em São Paulo, e assim ele vai conquistando cada vez mais gente para o PSD. E interessante, assim, porque ele se coloca e ele forma um partido forte como opção de poder em qualquer lugar. Chico, então você acha que o Kassab está de olho no governo de São Paulo, né? E nesse caso, então, ele não seria a cabeça de chapa para uma provável candidatura à presidência de 2026. Pensando nisso, quais são as principais alianças e prováveis alianças de Kassab para 2026, hein? Olha, já dá. Eu acho que ele mesmo, o plano dele, pessoal, é virar governador de São Paulo, sendo vice na próxima eleição do Tarcísio, na reeleição. Tá. Aí o Tarcísio corre para concorrer a presidente em 2030 e ele pega a cadeira do homem. Ele não tem muita opção para o Kassab de correr para o outro lado no momento. Então, hoje eu responderia assim, também com alguma certeza que ele faria a preço de ouro a aliança com Lula. Já tem uns sinais muito assim, evidentes disso. Por exemplo, ele quer lançar com o Lula o Pacheco, ex-presidente do Senado, ao governo de Minas. Eles querem apoiar o Eduardo Paes para um possível governo do Estado, concorrer ao governo do Estado no Rio. Então, já tem um desenho do Kassab ali de carona com o Lula na próxima eleição. O roteiro é esse. É tanto que você não vê Kassab dando corda para o Tarcísio sair em 2026. Ele não quer essa conversinha, porque ele quer ser vice do Tarcísio na reeleição para São Paulo, depois pegar a cadeira do Tarcísio. Mas ele não quer essa conversa de do Tarcísio arriscar uma candidatura a presidente agora.
Então, ele iria com Lula, manteria um pé no governo federal e também não perderia nada aqui em São Paulo, porque se há governo, ele está dentro, não tem essa. E ganharia, né? Ele tem aposta de bons candidatos em governos estaduais, como eu falei agora, o caso de Minas e do Rio de Janeiro. Então, ele já tem muito poder e uma perspectiva de ampliar isso de uma forma absurda. E ele tem o que oferecer, por exemplo, ao Lula. Ele tem prefeito, ele tem essa rede de poder no país inteiro. Então, ele tem o que dar em troca em qualquer aliança. Tanto que ele já insinua, ele vai brigar pelo vice do Lula. Ele brigaria, no momento, por emplacar o vice. Isso ele faria. A outra opção seria a chamada neutralidade, que ele adotou. Ele adotou agora na eleição que o Lula ganha. Ele achou melhor se declarar o PSD neutro no jogo e liberar quem quisesse. Por exemplo, o cara era do PSD e era do Nordeste, podia apoiar Lula na boa, mas não dizia que estava apoiando em nome do partido, estaria apoiando pessoalmente. Essa seria outra opção. Mas eu creio que está mais inclinado a um apoio de Lula, mantém o poder em São Paulo e torna-se um político ainda mais poderoso em 2026. Chico, queria lembrar um pouco da carreira de Gilberto Kassab, que começou ali em 1990 como vereador, depois deputado, já foi ministro, né, dos governos Dilma, Temer, já foi prefeito de São Paulo, vice-prefeito de São Paulo. A gente consegue contar um pouquinho para a nossa audiência essa carreira política de Gilberto Kassab, para quem ainda não conhece? Ele é um paulistano, nascido, criado aqui em Pinheiros, é aquele cara que frequenta o Clube Pinheiros até hoje, almoça lá, tem suas mesas de amizade, é um político nascido em São Paulo, na Câmara de Vereadores, também no mesmo estilo, já era o mesmo estilo, trabalhar para nomear o subprefeito da Lapa, trabalhar para nomear uma coisa aqui, lá, um cargo nas autarquias municipais, sempre foi dessa política de ir ali de cargo em cargo e ocupando o máximo a máquina. Você citou aí de quem ele já foi ministro, aí eu aproveito seu roteiro que você falou para mostrar com um fato o tamanho da habilidade e da esperteza política do Kassab. Ele consegue sair do governo Dilma Rousseff e virar ministro do Michel Temer, que havia dado o golpe na Dilma. Então, tudo para esse homem é possível nesse sentido. Como é que eu saio do governo? Eu saio de uma aliança de um governo que vinha ali com Lula, com a Dilma, eu pulo para o outro lado e ainda consigo muito poder. Não é que eu pule e fique ali as moscas, não. Pulo e viro ministro. Vou dormir com o inimigo na noite seguinte e viro ministro. Não é brincadeira. Então, esse momento aí, 2016, na vida do Kassab, acaba dizendo quem é esse político paulista tão poderoso hoje no país, né? O político do caderninho, o político que está em sintonia com a prefeitada do país inteiro, que vai comendo pelas beiradas, que vai assim, de um estilo que nem tem mais, porque nem tem mais na política com essa paciência que ele tem de fazer política. Para isso, óbvio, ele tem um grupo de assessores muito capacitados que ajuda nesse corpo a corpo, né, com políticos do Brasil inteiro. Mas é esse homem habilidoso que está aí no jogo e fortíssimo
para as eleições de 2026, não colocando a própria cara, mas numa aliança. Eu falei assim, a tendência é mais com Lula, mas ele pode vender esse poderio dele a qualquer um, é muito forte, ele tem o que entregar. Boa. E Chico, para a gente fechar, se você pudesse definir o Kassab em uma frase, qual seria ela? O poder da sombra, o misterioso, sabe? Então eu falei do polvo, o polvo Kassab, né? De alguma forma, esse que multiplica, ocupa cargos e vai ganhando cada vez mais poder com isso, né? Ou aquela outra frase que eu falei, se há governo, tô dentro, corro para lá, né? Muito parecido com falava-se muito disso do Marco Maciel, que foi vice-presidente do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, e era um político muito habilidoso do PFL. O Kassab não é tão erudito, o Marco Maciel era meio... tem um repertório de filosofia, de religião, era um estudioso, era um pensador quase, assim, erudito de direita, mas um pensador. O Kassab, talvez de uma maneira não tão requintada, mas na prática, com seus caderninhos, faz como ninguém. Boa, Chico. Vou definir uma frase aqui, ó. Acabei de pensar. Vê se você concorda comigo. Me chama que eu vou. Totalmente. Você melhorou tudo que eu ensaiei aqui. Desconsidere. Jamais. Eu sou mais essa sua definição. O meu mestre é você. Me chama que eu vou. Chico! Esse é o reino do Kassab, né? É um político até difícil de você fazer uma cobertura como repórter. Eu já como repórter de jornal, em vários veículos, já sempre me interessei muito por esse personagem, que eu acho ele é enigmático, ele aparece de repente com a vitória e a gente não sabe de onde ele tirou, né? De onde ele tirou tanto prefeito, tanto voto, mas é um personagem curioso para a gente acompanhar, porque seguramente ele vai dar carta, ele não vai botar a cara, mas vai ser importantíssimo na eleição de 2026. Vamos ficar de olho. Chico Sá, obrigada, viu, por participar no Em Detalhes. E a gente se Imagina, querida. Obrigada. Por favor, viu? Não, tem mais. Um beijo, querida, um beijo para toda a nossa comunidade. Tchau. É isso, gente. Tá chegando mais um marco histórico aqui no ICL, que são as aulas do nosso primeiro curso de pós-graduação em parceria com a FESP-SP. Então, fica de olho, porque a pós-ICL está para começar. E como não podíamos deixar de celebrar esse momento com toda a nossa comunidade, a aula inaugural será aberta e também gratuita. Gessé Souza e Renato Janine Ribeiro, que são professores da nossa pós-graduação, preparam uma aula magna chamada A Vingança dos Humilhados, entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Esse é um debate super importante sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, principalmente com a ascensão da extrema-direita, e que vai iniciar, contudo, os trabalhos do nosso curso. É ele, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A pós-ICL é uma formação reconhecida pelo MEC e no formato de EAD, que é o ensino à distância, para você poder estudar no seu tempo com os melhores professores do Brasil. Olha, vou te falar, já são mais de 3.000 alunos e alunas da pós do ICL. Então nós estamos aí nos últimos dias para você fazer a sua matrícula, e quem participa ao vivo da aula magna, que vai acontecer no dia 13 de fevereiro, que é uma quinta-feira, às 8 da noite, terá algumas condições especiais. Então, aproveite, garanta a sua vaga. Corre lá em emdetalhesicl.com.br, emdetalhesicl.com.br. É isso. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Eu encontro você aqui na programação do ICL. Obrigada por sua companhia e até mais.
O Coringa do mundo real está no Brasil. Ele não fica mais apenas nos filmes de Hollywood. Agora, ele faz parte da nossa realidade. O Coringa é o cidadão que, humilhado e privado de todos os benefícios do capitalismo, decide destruir tudo que existe, decide abdicar da sua própria vida para pôr fim ao sistema perverso. Quer entender melhor a história do Coringa brasileiro? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Janine Ribeiro, daremos para o ICL. A vingança dos humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.